Arsenal e Bayern de Munique, pra quem já acompanha o conteúdo do Eurofut sabe muito bem, essa semana saiu um vídeo no canal detalhando como que o Arsenal ficou 7 temporadas caindo nas oitavas e 7 sem disputar a Champions. Voltou agora. Então se você voltar pro último mata-mata de Champions, sem ser esse contra o Porto agora, o último foi o Arsenal sendo demolido pelo Bayern de Munique no agregado de 10-2. Tomou 5-1 na ida, tomou 5-1 na volta. Obviamente aqueles eram outros tempos, né? Era o Arsenal do Wenger ainda, já numa fase que ele não era tão forte assim. Me parece que o Arsenal do Arteta hoje em dia é muito mais forte. E ao contrário também temos o seguinte movimento, né? O Bayern de Munique geralmente chega para mata-mata da Champions muito mais poderoso e nessa temporada passa por uma crisezinha. Então eu diria que dificilmente teremos um novo 10-2 no agregado pro Bayern de Munique, né? Não vai acontecer. Acho que esse jogo aqui vai ser bastante disputado, bem interessante. Com a única diferença aí, né? Vamos ver o que o Yuri fala, mas que assim, o elenco do Bayern é muito experiente em Champions League. A perna direita do Miller tem mais experiência em Champions do que o time do Arsenal inteiro praticamente, né? Então isso aí pode ser um negócio que conta. Inclusive o técnico do time do Bayern de Munique é o Thomas Tuchel, que pode estar em crise, pode estar assim assado, mas foi finalista de Champions 2 vezes, uma com o PSG e uma com o Chelsea, e ganhou com o Chelsea. Então já é um vencedor. O time do Bayern nesse quesito de experiência é muito superior ao Arsenal. Yuri, tu acha que vai dar jogo? Como é que vai ser? Eu achei que foi um confronto bem interessante. Você tem duas vertentes para olhar, né? Primeiro que o Bayern de Munique é muito maior, tem muito mais história na Liga dos Campeões do que o Arsenal, tem jogadores muito mais experientes. Você falou do Thomas Miller. O Thomas Miller tem 4 finais da Liga dos Campeões. Ele jogou 4 finais, perdeu 2 e ganhou 2. Isso aí já é 4 vezes na história do Arsenal, porque o Arsenal tem uma final de Champions na história dele e o Thomas Miller tem 4, então só Você isso aí disse que já... o Miller é 4 vezes maior que o Arsenal, é isso? Na Liga dos Campeões talvez seja. Na Liga dos Campeões talvez seja. Por outro lado, se você olhar para a questão do coletivo, né, da equipe, eu acho que a diferença é bem grande entre os dois na atualidade, né? O Arsenal é um time extremamente bem treinado, não é de hoje, né? Acho que esse time do Arteta passou por estágios distintos, né? Aí eles começaram a melhorar ali na temporada 21-22 e hoje em dia dá para você dizer que o Arsenal é um dos times mais bem treinados da Europa, na minha opinião, com toda certeza. Eu tenho algumas críticas à forma que o Arsenal joga em alguns determinados momentos, especialmente quando as estratégias coletivas deles não dão certo, parece que o time fica meio encaixotado sem saber muito o que fazer, mas é fato que o time é extremamente bem treinado, vários jogadores estão vivendo uma fase espetacular, o Bukayo Saka, que para mim é o jogador que mais produz nesse time, o Odegaard, que é um jogador especial, o Gabriel Martinelli, que tá machucado agora, mas quando tá disponível sempre joga muito bem, a dupla de zaga é um absurdo, né? Acho que Gabriel Magalhães e Saliba hoje deve ser uma das 3 melhores duplas de zaga do futebol europeu, pelo menos. Então, acho que o Arsenal tem muitos argumentos para ser até colocado como favorito nesse confronto. Mas assim, eu acho que, apesar de eu achar que o Arsenal é um time bem melhor do que o Bayern de Munique coletivamente, eu acho que o Bayern de Munique tem muitos fatores para tentar dar uma equilibrada no confronto. Então, acho que se fosse colocar em porcentagem, eu colocaria 60-40 pro Arsenal. 60% a 40% pro Arsenal. Hoje, né? Porque assim, cara, falta mais ou menos um mês aí, né, pra começar. Nesse tempo, muita coisa pode mudar. Pode ser que o jogador importante do Arsenal machuque, eles podem chegar lá sem o Saka, sem o Odegaard, e o Bayern de Munique chegar lá inteiro, então essas coisas começam a mudar. O Bayern de Munique pode dar uma reviravolta que nem parece que começou a dar, né, meter um 8-1 aí na Bundesliga, se classificou bem contra a Lazio. A fase deles pode começar a mudar e eles chegarem lá com muito mais... um peito estufado, né, pra esse confronto. Mas hoje eu coloco o Arsenal como favorito. Já imaginei aqui, ó, Thomas Tuchel naquelas loucuras dele, né? Fala assim, não, vou começar o jogo contra o Arsenal com o Sacha Boey lá de novo na lateral esquerda. A zaga vai ter Eric Dyer e o Pamecano. Meu amigo, o que o Saquinha vai deitar nessa aí? O que o Odegaard vai meter passe nas costas do Eric Dyer vai ser sacanagem. Se o confronto fosse hoje, eu concordo contigo que o Arsenal seria favorito, apesar de que esse negócio de ter casca, de ter tradição, na Champions às vezes pesa, né? A camisa pesa. Mas... Cara. Não, mas principalmente, assim, principalmente pela experiência dos jogadores e do treinador, né, cara? Acho que é muito... Isso aí vale muito, conta muito. Também queria ressaltar que esse duelo pode ser bastante interessante para Harry Edward Kane. O matador do Bayern de Munique vive uma temporada sensacional, liderando aí na Europa em quesito de participações diretas em gol, né? Gols mais passes pra gol. E puxando o histórico dele contra o Arsenal, né? Eu, como torcedor do Tottenham, sei muito bem, porque ele deu muitas alegrias nos derbys do norte de Londres. O Kane contra o Arsenal tem 19 partidas e 14 gols.
além de 3 passes pra gol. É praticamente uma participação em gol por jogo, né, contra os Gunners aí. Então é um adversário que o Kane sempre se conseguia, quase sempre, né, conseguia se ressaltar, conseguia se sobressair aí nas partidas e fazer a diferença. Então veremos como é que vai ser agora. Chegando no Emirates, quem tá em casa? O próximo confronto definido foi Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund. Eu vou te falar que se tivesse, assim, que escolher um dos confrontos que tu menos queria ver, pra mim era esse aqui, né? Não tem rivalidade, não tem... O nível não é dos mais altos, mas é muito interessante que uma dessas equipes estavam muito desacreditadas no começo da Champions, né? Vão parar nas semis, uma delas. Então isso aí acho que é uma coisa bem interessante. Com o Atlético de Madrid recebendo o Borussia Dortmund, na história, esses times se enfrentaram apenas 4 vezes, né? Na última vez que eles se enfrentaram foi na fase de grupos da Champions 2018-19, com 2-0 do Atlético de Madrid em casa e depois um 4-0 do Dortmund lá na Alemanha. Não me lembro. Mas eles não têm muita história não, né? Agora, me parece um confronto que... Não sei, cara. Eu tenho a impressão que tudo pode acontecer. O Atlético de Madrid mostrou sua força contra a Inter. O Borussia Dortmund também não bota muita fé, não. Mas na Alemanha as coisas são diferentes. Tu acha que tem favorito? Tu que é um torcedor do Atlético aí... puder fazer uma análise imparcial, não vem falar coisas assim, tipo, não, o Atlético vai eliminar a Inter, loucuras desse tipo, não. Eu sempre faço análise imparcial aqui, cara, eu vou ser errado. Mas assim, eu acho que não tem favorito, não. Não é querendo zicar ou nada do tipo, mas o Simeone, o Atlético de Madrid, de maneira geral, eles ficam mais satisfeitos quando pegam um time mais forte, que aí passam o tempo inteiro falando que esse Atlético de Madrid não vai aguentar, não vai conseguir, vai cair. Sim, teve várias vezes que isso aconteceu, né? De 2013, 14 pra cá, quando esse time do Simeone começou a jogar Champions. A maioria das grandes... A maioria não, acho que todas as grandes noites do Atlético de Madrid foram sempre contra equipes que eram consideradas amplas favoritas, inclusive a Inter. Já quando o Simeone pega um time que... a maioria das pessoas vai colocar o Atlético de Madrid como favorito, parece que ele dá uma brochada. Na temporada 2019-2020, o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool nas oitavas de final. Aquele Liverpool dos 99 pontos na Premier League, provavelmente até hoje o melhor time do Klopp. Aí pegou quem nas quartas de final? O RB Leipzig. E foi eliminado pro RB Leipzig. Historicamente, eu acho que o Atlético de Madrid tem muito mais chances de se classificar quando pega um time realmente mais forte no mata-mata da Champions, né? Vai ser um jogo bem equilibrado e vai ser um jogo que, se o Atlético de Madrid, se os jogadores do Atlético de Madrid ficarem comendo o papo da imprensa, que com certeza vai ter muito papo da imprensa e dizendo que o Atlético de Madrid, não, pegou o caminho mais fácil, vai se classificar, vai passar por cima do Borussia Dortmund. Inclusive, eu já vi jornalista espanhol dizendo que o Atlético de Madrid... esse é o ano, não, agora vai. Agora chega na final da Champions de novo. Eu acho que o Atlético de Madrid não pode comer esse papo, senão tem risco de ser surpreendido pelo Borussia Dortmund. A gente viu como o Borussia Dortmund deu muita brecha no confronto contra o PSV. É um time repleto de problemas, é um time que, pra mim, assim, tá longe do trabalho do Terzic ser satisfatório pra mim. É acessível, sim, com toda certeza, pro Atlético de Madrid, mas eu não acho que seja baba, não. Não sei, eu já achava que o Atlético ia cair agora. E a gente pode estar num cenário onde o Atlético vai ser semifinalista, pô. Doideira. E daqui a pouco a gente fala mais sobre o chaveamento. O chaveamento desse lado aí não é dos mais fortes. Então não seria doideira ver o Atlético na final de novo, não. A gente sabe que o Simeone é copeiro, né? Já fez dois milagres, levando pra 2 finais. Então vamos ver como é que vai acontecer. Mas também acho que é um duelo interessante de 2 dos jogadores mais queridos do futebol mundial aí. 2 daqueles que... sabe assim, quase não tem haters, que é o Griezmann de um lado e o Royce do outro, né? 2 queridos e 2 craques. Vamos falar agora de um confronto que está na sua 3ª edição. Tivemos um hat-trick de Manchester City contra Real Madrid. Inacreditavelmente, o sorteio colocou esses times mais uma vez frente a frente nas quartas de final. Eles que já se enfrentaram em 2022-23, vale lembrar. Em 2021-22, né, que é aquele confronto do Rodrigo, né, que o Manchester City tá se classificando pra final e o Rodrigo entra, faz o gol, na prorrogação decide lá. Depois nas semifinais de 2022-23 é aquele jogo, aquele clássico de Wayne Rooney. Ué, mas o Rooney, o que o Rooney tem a ver? É aquele clássico em que o Rooney falou, não, o Manchester City não vai vencer o Real Madrid. O Manchester City vai destruir o Real Madrid. E todo mundo achou que o Rooney estava maluco. Foi o City na Inglaterra e meteu 4-0 pra cima do Real, na campanha do título do City, né? Então isso aconteceu recentemente e agora teremos pela 3ª vez consecutiva esses 2 times se enfrentando numa situação semelhante até eu diria, porque assim, a gente tava botando aí os 2 como os principais favoritos, né, pra essa Champions, o Real Madrid e o City.
E agora, em vez de eles se enfrentarem numa possível final, eles já vão se trombar agora nas quartas, o que pros outros times é, na minha opinião, uma coisa boa, né? Todos os outros times que sonham pegar uma semifinal, uma final, adoraram esse confronto aqui, porque um desses colossos não de tamanho, no caso do City, mas de força, né, atual, já vão ficar pelo caminho. Um dos dois já morre aí na praia, e aí para os outros times vai ser excelente. Além de ser um terceiro seguido entre City e Real Madrid, é um terceiro seguido entre Ancelotti e Guardiola, que são dois dos grandes treinadores da história da Champions, né? O Ancelotti é o maior treinador da história da Champions e o Guardiola tá ali perseguindo o próprio Ancelotti. É a quarta edição de Ancelotti contra o Guardiola, que você tem o confronto entre Ancelotti e Guardiola em 2013 e 14, com o Ancelotti no Real Madrid e o Guardiola no Bayern de Munique. Aí, naquela ocasião, foi o Ancelotti quem deu o 4-0 na semifinal da Liga dos Campeões. E a quarta edição de City e Real Madrid. Porque além dessas 3 seguidas agora, a gente teve uma em 2019 e 20. Então eles se enfrentaram aí, oitavas, quartas, semifinal, só falta a final, né? Do jeito que eles estão se enfrentando direto, é bem capaz de ter uma final logo mais. Os projetos desses dois clubes, no momento, são sensacionais. Então, eu acho que tá se iludindo quem acha que a gente não vai ver City e Real Madrid por mais muitos anos entrando em Champions League como favoritos aí. A não ser que alguém faça uma gigantesca, sei lá, sai o Guardiola do City no futuro aí, os caras contratam o Sandais, eu não sei se acontecesse uma coisa assim. Acho que esses dois vão continuar sendo grandes potências por quase uma década aí, pelo menos, na Champions, né? E aumenta as chances deles se enfrentarem numa final no novo formato, né? Porque se os dois liderarem a fase de liga, eles automaticamente só podem se enfrentar numa final. Aí é só passar todas as fases até chegarem na final. Eu acho que é uma espécie de final antecipada, porque pelo menos eu acho que a maioria das pessoas colocava Real Madrid e Manchester City como os favoritos na Liga dos Campeões. Acho que até a gente mesmo deve ter colocado naquela tier list que a gente fez, né? Embora eu não acho que dá pra cravar que quem passar daí vai ser campeão, até porque quem passar daí vai pegar ou o Bayern de Munique ou o Arsenal. Então não dá exatamente para cravar ainda, mas eu acho que é um confronto interessante em diversos aspectos, até levando em consideração também a influência do mata-mata da Champions para a bola de ouro. Porque a gente tem jogadores do Real Madrid que são candidatos, como o Bellingham, que está sendo colocado como candidato desde o começo da temporada, e o Vinícius Júnior, embora eu acho que o Vinícius Júnior não tenha carinho da mídia o bastante para vencer a bola de ouro. E no lado do Manchester City você tem o Haaland, né? Que apesar de não ser o melhor jogador do Manchester City, não é nem o segundo, se pá, nem o terceiro melhor jogador do City nessa temporada, né? É quem broca. Então se o City ganha a Champions, automaticamente a bola de ouro vai para as mãos do Haaland. E também vai ser um jogo muito importante pro Haaland, porque ele tem sido muito questionado desde a temporada passada para fazer gol em jogos grandes. Na temporada passada, ele não fez gol contra o Real Madrid na semifinal, nem contra a Inter na final. Não fez gol na final da Copa da Inglaterra e nessa temporada também tem passado em branco nos jogos grandes do Manchester City. Então, pro próprio Haaland, pessoalmente, é um confronto em que ele pode calar a boca dos críticos, né? Inclusive de certos podcasters aí que vivem falando mal, vivem criticando, né? É uma chance dele meter gol no Real Madrid e ajudar o City a se classificar e dar a volta por cima nessa questão. Sinceramente, cara, depois de ter visto como o Real Madrid deu tão mole contra o RB Leipzig, como o Real Madrid concedeu ao RB Leipzig, é pra você parar pra pensar assim, cara, se o Real Madrid jogar contra o Leipzig, contra o Manchester City, da forma que ele jogou contra o Leipzig, meu irmão, é pra tomar outro 4-0, viu? O Real Madrid jogou pior que o Manchester City em todos os jogos que eles fizeram recentemente na Liga dos Campeões. Só que em 2022 tinha um fator. A decisão era no Bernabéu. Então, eles jogaram pior no Etihad, perderam. Jogaram pior no Bernabéu, saíram perdendo de 1-0. Só que era no Bernabéu, e o Real Madrid no Bernabéu é a mesma coisa que você enfrentar o diabo num vulcão, tá ligado? Dessa vez, assim como na temporada passada, a decisão é no Etihad. O Guardiola muito provavelmente, ele vai repetir a mesma estratégia do ano passado. Ele vai pro Bernabéu pra sobreviver. Se empatar, ele vai sair lá dando pulo de alegria igual saiu na temporada passada. Se der pra vencer, vence. Mas aí ele vai pra não perder pro Real Madrid. E aí no jogo da volta ele vai preparar o time, ele vai fazer aquela preparação bizarra pra fazer aquela mesma pressão. Eu colocaria 60-40 também, assim como eu coloquei Arsenal e Bayern. Porque assim, apesar de eu achar que o City é mais time, ele também tem concedido muito nessa temporada. A defesa do Manchester City nessa temporada é bem aquém da defesa do City da temporada passada. O City da temporada passada era um time que era chatíssimo de você fazer gol contra eles, né, no caso. Nessa temporada não é assim. Tanto que a gente tá saindo aí do oitavas de final e que eles tomaram gol do Copenhague na ida e na volta. Na Premier League também, se você volta na Premier League, tomaram 4 gols do Chelsea, tomaram 3 gols do Tottenham.
Os 2 jogos contra o Liverpool, ele sai na frente e toma um empate. Então, acho que o City nessa temporada não é tão seguro quanto a temporada passada. Nessa temporada, eu acho que o City não passa essa segurança toda. Por isso que eu acho que o favoritismo nessa temporada é menor. O último confronto aí foi definido entre PSG e Barcelona. Um clássico moderno, porque a gente teve aí algumas coisas bem interessantes entre esses dois clubes recentemente, né? Primeiramente, esses dois clubes já tiveram questões ali administrativas, treta de bastidores, com toda aquela questão do Neymar. Elevou-se uma tensão ali, né? Depois que o PSG contratou o Neymar pagando a multa rescisória ali. Por algum tempo, os torcedores até conseguiam ter uma rivalidade ali de meio que um odiar o outro, né? Essa é mais pura realidade. E se a gente for falar de confrontos diretos aí, cara, a gente teve primeiramente aquela remontada, né? Vale lembrar, na Champions 2016-17, quando o PSG vence o Barcelona em casa por 4-0 e o Barça devolve o 6-1, que foi uma das viradas não é nem mais incríveis da história da Champions, mais incríveis da história do futebol europeu como um todo, né? Uma virada absolutamente histórica e memorável aí por muitas gerações. Aquele 6-1 lá do próprio Neymar, né? Curiosamente destruindo o Paris Saint-Germain uma temporada antes de jogar lá em Paris. E depois em 2020 e 2021 a gente já teve esse confronto novamente numa situação bem diferente, né? Com esse Barcelona já mais baqueado, já mais problemático, já vindo de várias temporadas onde eles passaram vexames, né? Como pra Roma, pro Liverpool e pro Bayern de Munique. E aí eles foram em 2020 e 2021 e é aquele jogo onde eles tomam um hat-trick do Mbappé em plena Espanha, né? Lá no Camp Nou, quando o hat-trick mete 3 Mbappés, né? Outra coisa interessante também sobre esse confronto é a volta do Luiz Henrique. Luiz Henrique que jogou praticamente uma década no Barcelona como jogador, depois como treinador foi muito bem sucedido, vale lembrar a tríplice coroa de 2014-15 com o trio MSN vem nas mãos do Luiz Henrique como técnico e agora ele é o técnico do Paris Saint-Germain. Não fez o time jogar uma bola absurda na temporada ainda, mas vai ser campeão francês, chegou nas quartas de final da Champions, não sabemos como é que vai ser, né, como é que o Mbappé vai estar em noite de Champions League de mata-mata. A gente sabe que ele é muito decisivo, o histórico do Mbappé contra equipes grandes aí em mata-mata de Champions é um absurdo, né, ele realmente não treme, muito pelo contrário, e não acho que vai ser diferente dessa vez. Como eu falei pra vocês, na minha modesta opinião, contra o Napoli, o Barcelona jogou bem em alguns momentos, mas foi muito frágil e o Napoli não conseguiu aproveitar porque tava um time muito bagunçado. Agora, um time como o PSG, um pouquinho mais forte, e ainda com o Mbappé, que é um jogador altamente decisivo e um dos melhores do planeta aí, se não for o melhor, né, na visão de alguns, pode dar ruim não. Eu não sei, mas mesmo com o PSG não estando lá fazendo a melhor das suas temporadas, eu acredito aqui que, na minha modesta opinião, o Barcelona corre risco aí nesse confronto, né? Queria saber o que o Yuri acha. Cara, é um confronto entre duas equipes que tiveram muitos altos e baixos nessa temporada, o Barcelona mais baixos do que altos, e por isso eu acho que é bastante equilibrado, né? Embora, assim, o PSG tem um jogador que o Barcelona não tem, o nível. O Barcelona não tem um Mbappé. Claro, tem excelentes jogadores, Lamine Yamal, Lewandowski, que não tá mais no auge, mas é o Lewandowski. Gundogan, que também é um jogador grandíssimo. Mas eles não têm um Mbappé. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode acabar fazendo bastante diferença. Porém, eu acho que as duas equipes ficaram satisfeitas com esse confronto, sinceramente. Acho que o Barcelona não queria pegar um Bayern de Munique, não queria pegar um Manchester City. O PSG também não queria, com toda certeza. Eles queriam fugir desses confrontos agora, né? Porque, assim, você sabe que não dá pra fugir pra sempre se você quiser vencer a Champions. Mas se você puder fugir o máximo possível, é bom. Fugir um pouquinho, pelo menos, né? Bom. Porque assim, você pegar uma chave fácil, não significa que você vai chegar na final e vai perder. Pode acontecer, que nem, por exemplo, na temporada passada, a Inter ficou do lado mais fraco da chave. Só que ela quase venceu a final contra o Manchester City. Teve chance de vencer a final, ou pelo menos de levar pra prorrogação. Então, acho que pro PSG foi bom. Então, é uma história longa, né? Uma história com bastante lastro, com rivalidade, porque assim, apesar de ter uma diferença clara entre o PSG e o Barcelona é muito maior que o PSG, não dá nem pra comparar. Há uma rivalidade entre esses dois clubes. Uma rivalidade pela forma de pensar o futebol. O PSG é um clube que tem uma identificação com o futebol muito diferente do Barcelona. Tem uma forma de enxergar o futebol, de viver o futebol muito diferente do Barcelona. E também tem a questão que o Pedro já citou das picuinhas administrativas, né? Que começou quando o PSG tirou o Neymar do Barcelona. Pagou a multa rescisória lá em 2017. Aí depois até teve outras situações do Barcelona querendo, do PSG querendo prejudicar o Barcelona no mercado de transferências, indo atrás de jogadores que o Barcelona estava interessado. Mais recentemente, tem o caso do Dembélé, né? Que o PSG convence o Dembélé
a sair do Barcelona, sendo que o Dembélé era um dos jogadores mais confiáveis pro Xavi, né? O Xavi confiava muito no Dembélé. Tinha recuperado o futebol do Dembélé. E tem um tempero a mais, que é o fato do principal jogador do PSG ir jogar no Real Madrid na próxima temporada. Então você já tem um quê de El Clássico ali, digamos assim, né? Que o Barcelona vai estar enfrentando o jogador do Real Madrid antes dele ser do Real Madrid, digamos assim. E outro fator, assim, para finalizar, eu falei depois das oitavas de final contra a Real Sociedad que o Mbappé gosta de enfrentar time espanhol. Ele já fez 4 gols contra o Barcelona na Champions, ele fez 3 gols contra a Real Sociedad nessas oitavas. Ele fez gol contra o Real Madrid na Champions 19 e 20 e na Champions 21 e 22. Em 2 Champions diferentes ele fez gol contra o Real Madrid. Então o Mbappé tem estrela contra times espanhóis. Então já é mais um motivo o Barcelona ficar de olho nele, além de ser, para mim, o jogador mais perigoso da Europa. Além dos confrontos aí, também foi sorteado o chaveamento. E esse chaveamento, pra quem estiver só ouvindo, tenta imaginar na sua cabeça, né? Mas basicamente, do lado esquerdo da chave, a gente tem Arsenal contra Bayern de Munique e Real Madrid contra Manchester City, significando que os vencedores desses confrontos se enfrentam nas semis. Do outro lado da chave, a gente tem Atlético de Madrid contra Dortmund e PSG contra Barcelona, significando que os vencedores desses confrontos se enfrentam nas semis. E por que esse chaveamento foi tão especial, na minha modesta opinião? A parte do sorteio que ninguém liga muito, né? Mas que no final das contas não chama tanta atenção quanto os confrontos, mas que no final das contas determina o destino de uma Champions League. E pra mim ficou muito especial porque do lado direito da chave a gente não tem nenhum time que era considerado favorito no começo. O Atlético de Madrid não era, o Dortmund não era, o Barcelona não era, e o PSG geralmente é, mas com a temporada atual não sendo das mais empolgantes, recentemente ninguém colocava o PSG entre os 2, 3 favoritos pra estar na final. E agora a gente vai ter um desses 4 times na final, cara. Ou o PSG voltando, ou o Atlético indo mais uma final com o Simeone, ou duas coisas que seriam muito improváveis se alguém tivesse que chutar um tempo atrás, que é o Terzic colocar o Dortmund numa final de Champions. Difícil ainda, mas pode acontecer, né? E o Xavi colocar o Barcelona numa final de Champions. Então, de um lado da chave a gente tem os 4 favoritos, eu diria, e do outro lado da chave a gente tem os times que estavam mais desacreditados. Portanto, a gente vai ter uma final menos previsível, né? Muita gente aqui, se fosse prever, assim, sem saber chaveamento, preveria talvez o Real Madrid na final contra o City, ou um City contra Arsenal, Real Madrid contra Bayern, uma coisa assim. E agora a gente vai ter de um lado um time que certamente não era um dos favoritos. Então isso é muito interessante porque, por exemplo, se o Atlético de Madrid passa nas semis, pegando tanto o Barcelona quanto o PSG, tem jogo, pô. Tem jogo. E aí poderia bater numa final de Champions League. E o Barcelona, a mesma coisa. Vamos dizer que consiga eliminar o PSG. Na hora que pega Atlético de um lado lá, ou o Borussia Dortmund, é jogo, pô. É jogo e vale vaga na final. Então acho que vai ser bem interessante, bem imprevisível, principalmente esse lado direito da chave aí. Eu achei que botou uma pimenta especial nessa Champions, botou um temperinho de imprevisibilidade aí, gostei bastante.